Em um trapézio isósceles, a altura é igual à base média. Então, determine a medida em graus do ângulo que a diagonal forma com a base. Bom, então aqui eu vou fazer a construção de um trapézio isósceles. Lembrando que um trapézio isósceles é um trapézio, por definição, que tem os lados não paralelos congruentes. Então, eu vou desenhar aqui um dos lados não paralelos, o outro lado, formando aqui os lados não paralelos. Lembrando que os lados não paralelos, nesse caso, são congruentes, e ainda também, como consequência disso, que os ângulos das bases são iguais. Então, o fato desse lado aqui ser congruente com esse, faz com que o ângulo aqui, os ângulos formados na base maior, são iguais entre si, assim como os ângulos também com a base menor lá em cima também sejam iguais entre si. Mas aqui eu não vou desenhar esses ângulos, porque o problema pede o ângulo que a diagonal forma com a base. Então, observe que vou fazer aqui o desenho da diagonal. Na verdade, são duas diagonais, claro. Mas aqui tanto faz desenhar esta diagonal ou a outra. E aí ele pergunta o ângulo que a diagonal forma com a base. Na verdade, tem duas bases. E aí também aqui tanto faz uma diagonal ou outra, como também uma base ou outra. Por quê? Porque observe que o ângulo, eu vou tomar uma das diagonais. O ângulo que ele forma aqui com a base menor, com a base maior, é igual com a base maior. O ângulo que ele forma com a base maior aqui embaixo é igual ao ângulo que essa diagonal forma com a base menor lá em cima. Porque eles são, inclusive, alternos internos. E esses dois ângulos são os mesmos ângulos que a outra diagonal também forma. Aqui eu vou ter um triângulo isósceles embaixo, um triângulo isósceles em cima. Nós estamos falando dos mesmos ângulos. Então, tanto faz desenhar uma diagonal ou outra, ou também, tanto faz identificar o ângulo que é formado com a base maior, como com a base menor. Qualquer um dos quatro é o ângulo que ele está buscando. Então, eu vou apagar aqui, vou trabalhar com uma diagonal só, e, mais uma vez, tanto faz o ângulo que a diagonal forma com a base maior aqui embaixo, ou o ângulo que essa mesma diagonal forma com a base menor lá em cima. Eu quero saber o valor desse ângulo. Para isso, ele ainda colocou aqui mais uma informação, que é a medida da diagonal. A medida da diagonal não, a medida da altura do trapézio. Ele está dizendo que a altura do trapézio tem a medida da base média. E lembrando que a base média de um trapézio, é a medida da média das bases. Então, se eu tomar uma base como sendo uma medida A e a outra base como uma medida B, a medida da base média é a média A mais B dividido por 2, que é a medida, nesse caso, deste problema, da altura, que é dado no enunciado que a altura tem a medida da base média. Então, a medida da altura aqui é A mais B dividido por 2. Bom, então com isso, como é que nós vamos descobrir o tal ângulo que ele está buscando ali? Eu vou fazer aqui mais uma construção, que é a da altura do trapézio por dentro do trapézio. Eu vou construir aqui, na verdade, duas dessas alturas. A medida é a mesma, mas eu vou construir em lugares distintos. Eu vou construir a partir dos vértices da base menor. Então, da base menor aqui tem as duas extremidades. Eu vou descer aqui duas alturas desse trapézio. E aí, para ficar claro aqui o que eu vou fazer aqui em termos de construção, vamos dar nome aos vértices, vamos chamar o trapézio de ABCD. Tá aqui o trapézio com os vértices A, B, C e D. Essas duas alturas, a partir de C e de D, vão bater ali na base maior em dois pontos que eu vou chamar de E e F. Lembrando que essa medida A da base é a medida do segmento AB. Então, tudo aqui vale A, que ficou dividido em três partes: AE, EF e FB. Então, eu vou tirar esse Azinho aqui.
AE é F e FB. A soma das três medidas é a medida da base A, da base de medida Azinho. EF aqui no meio é igual à base menor Bzinho, a medida Bzinho aqui, EF, Bzinho. Essas duas medidas AE e FB, elas são congruentes. AE e FB são congruentes. Eu vou chamar a medida delas de X. Mas primeiro aqui, por que elas são congruentes? Nós temos dois triângulos retângulos, AED e BFC, AED e BFC, dois triângulos com as hipotenusas de mesma medida, que são AD e BC, que são os lados não paralelos do trapézio, e as alturas desse trapézio, DE e CF, também congruentes. Então, se dois triângulos retângulos têm dois lados, né, em cada um dos triângulos, tem dois desses lados com a mesma medida, o terceiro lado também vai ter a mesma medida, que é só usar o teorema de Pitágoras. Então, esses dois triângulos têm as mesmas medidas dos lados. Então, esse lado AE e o lado FB são os lados correspondentes com as mesmas medidas. E aí, somando essas três medidas, então vai ficar x mais b mais x, x mais b mais x, é igual à medida da base maior do trapézio, que é A. Então, aí nós temos 2x é igual a A menos B, passando B para o outro lado. Então, x é igual a A menos B dividido por 2. E aí perceba que o segmento AF, o segmento AF, ele vale x mais B. O segmento AF, ele é a soma do segmento AE com o segmento EF. E aí vai ficar x mais B. Então ele vale x, que a gente já viu aqui em cima, que é A menos B sobre 2, mais B. O que significa dizer, então, que a F é igual, tirando o mínimo aqui, somando, tudo sobre 2, nós vamos ter A menos B, que já estava sobre 2, mais 2B. Então, isso vai dar igual a A mais B sobre 2. É a medida do segmento AF. Observe que a medida do segmento CF é a altura do trapézio, que nós já sabemos aqui ser igual a A mais B sobre 2. Ora, mas o segmento AF vale A mais B sobre 2. É a mesma medida do CF. Então nós temos um triângulo retângulo, porque aqui temos um ângulo reto, temos um triângulo retângulo AFC, AFC, onde os catetos FC e FA têm a mesma medida. FA ou AF e FC ou CF têm a mesma medida. Ambos medem A mais B sobre 2. E um triângulo retângulo e isósceles, que tem esses dois catetos iguais, é um triângulo retângulo cujos ângulos agudos medem 45 graus. Então nós temos esse ângulo medindo 45 graus, assim como esse ângulo aqui, o Azinho, mede 45 graus. E esse ângulo Azinho é igual ao ângulo aqui de cima também, 45. Então a resposta, o ângulo que é diagonal desse trapézio forma com a base é igual a 45 graus.